Eu vou dar um timezinho para vocês darem uma lida nessa questão aí para a gente avaliar se é melhor comprar ou alugar, certo? Aí a gente discute ela já já. Pode ser? Vou até mandar aqui um. Pessoal que está entrando agora, eu coloquei essa situaçãozinha aqui, esse exercício para vocês lerem, tentar fazer que a gente vai já discutir, tá? Vou só pegar aqui uma água para mim. Gente, naquele dia por aqui, era polícia mesmo, viu? Aquela sirene. Teve uma morte lá ali na Varjota. Depois eu vi no jornal. Vai lá, Felipe. Vai lá, me Deus. Não teve um assassinato num restaurante ali na Varjota? Não sei se vocês viram. Era na terça, né? Foi na quarta de manhã eu vi. Aí por isso que era sirene, não sei o que, aqui perto, viu? E eu, pobre de inocente aqui. Começo desse conteúdo, Igor, que eu vou postar final dessa semana, porque eu tava correndo atrás de fazer as. Tenho amanhã, no máximo, esse fim de semana eu regularizo. Até segunda eu regularizo tudo, é porque eu tava correndo atrás de botar as provas em dia, tá?
Bora ler aí, gente, esse exercício deu tempo do pessoal entrar. O pessoal depois faz prova, parece que quer férias. Eu não entendo isso não, viu? Sei como é que pode. É, fez só a prova, meu povo. Armaria, né? Não entendo isso não. Parece que tão exausto. Não é não, ainda falta é duas provas. Tá longe mesmo, Caio. Entendo não. Alternativamente à compra, uma empresa pode efetuar um contrato de aluguel de máquinas, veículos, prédios e etc. Para analisar a alternativa mais interessante, utilizaremos o conceito de custos diferenciais. Consideremos que uma empresa necessita de novos veículos para atender às necessidades de sua equipe de vendas. O seguinte, aqui no caso, gente, a gente não vai estar fazendo a comparação se eu vou comprar para revender ou se eu vou produzir internamente. Mas se eu vou comprar um bem para eu manter esse bem no meu ativo, né? Como propriedade ou um bem, né? Ou se eu vou alugar. Muitas empresas têm feito essa avaliação do. Ah, como é? Apaguei sem querer o arquivo da aula passada. Ah, eu mandei essa aula na aula passada. Deixa eu ver aqui, que essa daqui tá morrendo. Vou encaminhar novamente. Para adiantar, Igor, eu acabei mandando, certo? Eu não coloquei lá no AVA, mas eu deixei disponível lá no grupo, tá? Para vocês irem pelo menos vendo o material, tá? Não perderem. Aí, depois eu coloco tanto a aula de terça como a de hoje e esse arquivo, tá bom? Eu atualizo tudo, tá bem? Tá certo? Aí, gente, nesse caso aqui, para os custos, isso tem acontecido com carros, né? Às vezes a gente tem muita, as empresas têm muita manutenção com carro, às vezes até pessoalmente, né? Tem muita gente que tem optado por alugar carro do que para ter o carro próprio, porque diz que a manutenção, IPVA, esses custos fixos, ou então passaram a andar de Uber ao invés de ter um carro próprio, né? Que sai mais barato. E aí as empresas, por sua vez, optaram por alugar os carros para não ter determinados custos com eles, né? Que seriam inerentes, e sai mais barato. Aí a gente vai fazer essa análise agora. Então, não é só para a venda de mercadorias ou produção, né? Também para os custos. A gente avaliar o que fica melhor, mais em conta para a empresa, né? Então, se eu fosse comprar um veículo, né? Eu teria que ter 30 mil. O valor do veículo é 30 mil. Se eu fosse financiar, ainda tem o custo do financiamento, os juros, né? Então, ainda sairia mais caro. Então, considerando que o veículo é 30 mil, o tempo de vida útil desse veículo é 3 anos. O valor que a gente recupera da venda desse veículo ao final dos 3 anos, estimado, é de 45% do valor da aquisição. O custo anual com licenciamento e seguro dá mais ou menos 10% do valor da compra. Aí ele já sai por 33 mil, né? Vamos dizer assim. Quilometragem estimada a ser percorrida, 30 mil por ano. Custo com combustível, 2,30 a cada 8 quilômetros. Mas isso daí, qualquer carro que você tiver
eu vou gastar. E se eu tiver que ter um táxi, eu também vou pagar para esse combustível, né? Então, esse gasto é comum. E o custo de manutenção meio que vai estar embutido, né? Se eu colocar. Custo de oportunidade do capital investido na aquisição do veículo é 10%. Ou seja, se eu pegasse os 30 mil e aplicasse os 30 mil, eu teria 10% ao ano, né? Nessa aplicação. E o aluguel de um veículo equivalente teria um valor fixo de 4 mil ano e o valor variável de 0,35 por quilômetro rodado, que seria a manutenção, né? Então, vamos fazer esse comparativo organizado para a gente entender como é que fica isso aí. Olha aí, para comprar, eu gasto 35 e o valor da venda é os 40%, né? Aí eu tenho 30 menos os 13 que eu vou recuperar. Licenciamento e o seguro, ó, 9 mil que eu vou gastar também. Combustível tá igual, né? Se eu alugar ou se eu comprar, eu vou ter o combustível, né, gente? Porque eu não vou andar com carro, eu vou andar com carro, seja ele alugado ou comprado, não é verdade? A manutenção é por parte de quem eu pago, né? E é, a manutenção é lá por parte de quem eu compro. E o aluguel? Aí o total do aluguel é 43, né? Total do gasto, quando eu compro, é 54. E eu tenho um gasto total para alugar de 60 mil. A diferença é 5.400, né? Observe que a alternativa de comprar o automóvel é mais vantajosa que o aluguel, uma vez que se apresenta um custo menor no valor de 5.400. Dos custos relacionados, o combustível é um custo irrelevante, uma vez que o mesmo não é um custo diferencial, pois nas duas situações, né, não se altera o valor. Caso a opção fosse pelo aluguel, o valor de compra, 30 mil, poderia ser aplicado e gerar uma remuneração de 9 mil. Esse custo de oportunidade reduz os custos relacionados à opção de aluguel. O contrato de aluguel pode prever substituição do. Aí, assim, quais são as vantagens de eu comprar entre comprar e alugar? Se a gente compra o carro e na hora da manutenção, por exemplo, eu vou ter algum carro para substituir na hora que eu estiver fazendo a manutenção no meu carro, sim ou não, pessoal? Vou, Felipe? Vale? Pois então me diz onde é que tu compra teu carro para quando tu for fazer a manutenção substituir ele. Aqui perto de casa o cara faz isso, professor. Vale? Quando a gente compra um carro, se eu Porque for botar ele para manutenção, o que que acontece? Ele faz, como ele faz troca de peça, muita coisa assim, então ele já faz assim, cara, eu tô com um carro desse jeito, eu troco no teu, por conta dessa peça, essa peça, e tu já sai com esse, ele já dá essas coisas assim. não, Ele mas a requer tudo. rigor, não, mas a rigor, quando a gente vai parar o carro para fazer manutenção ou troca de óleo, a gente fica sem carro. Sim, sim, mas é nesse O contexto. nosso O carro contexto para anterior, deixar lá na concessionária ou no local para trocar o óleo, para ver se sim, a sim, não, ele entendi vai agora. precisar trocar. Aqui perto de casa faz isso, então eu fui sincero, sim. Não, mas a rigor não, a gente fica sem carro. O carro vai ficar lá, a gente vai para o nosso trabalho e no final do dia ele devolve o carro. Quando a gente aluga um carro, a pessoa que alugou o carro para a gente, ela substitui o carro, leva, deixa outro carro com a gente e depois troca o carro. Entendeu? Você não fica sem carro. Se você bate, tem um seguro dentro desse valor do aluguel do seu carro. Ele vai lhe dar um carro. É claro que no seguro, mas o seu seguro também só tem
alguns dias, não é todos, mas se você tiver com o carro alugado, ele vai trocar o seu carro no período que ele for consertar, o que for. Se o carro der um problema, der uma pane, né? Se tiver uma pane, ele vai se responsabilizar, porque você está alugando um carro, o carro é dele. Ele que se responsabiliza. Então, isso é muito bom. Tá cortando para vocês o meu áudio? Só para ti, é tu, Mesquita. Ajeita a tua internet. A minha aqui, rapaz, é ruim de dar problema, viu? O que eu brigo, o que eu já reclamei nessa pandemia, acho que o cara deve querer me matar e não quer conversa comigo. Acho que ele prefere botar uns 3 ou 4 cabos aqui em casa a não falar comigo, porque o que eu precisei de internet, né? Tenho certeza que ele prefere morrer a falar comigo. Então, ele não. Acho que ele deve dizer assim: esse daqui eu não deixo errar de jeito nenhum. Queria matar ele uns 2 dias ou 3, nunca mais teve problema. Acho que eu quase quis processar. Ele pensou que eu ia processar ele, sei lá. Prefiro nem comentar os nomes. Mas então, né? Sei que tá funcionando até agora e nunca deu problema mais, não. Eu, às vezes, tenho que reiniciar, mas, assim, nada que eu, reiniciando, ela não funcione imediatamente. Eu, graças a Deus, nunca tive problema, não. Eu tive umas 2 vezes aqui que eu perdi o controle emocional, aí vocês entendem o que quer dizer isso, né? Pronto, não preciso falar mais nada. Alessandra, tô com raiva, eu saio correndo de perto. Imagina o homem da internet. Tu já me viu com raiva, Juliana? Não, amor, nem quero. Não, nem quero. Quero você assim mesmo, alegre e satisfeita. Pois é, acho que ele também só quer me ver assim agora. Ei, pois é, então assim, ó, o contrato de aluguel pode prever substituição de automóvel no período em que eu mesmo ficar parado para manutenção, ou mesmo no caso de inatividade para reparos ou eventuais sinistros. Administrar o contrato de aluguel pode ser mais simples que administrar um ativo como automóvel. Não é necessário renovar seguros, fazer licenciamentos, enfim. Tem algumas vantagens. Então, você tem que avaliar essas questões, né? Então, no caso, eu tive uma empresa que eu trabalhei, na verdade, 2. Na verdade, 3. 3 empresas que eu trabalhei, ó. Tanto a Aço Cearense, como a M Dias, como a Betânia, elas fecharam os contratos com os computadores. O meu pai trabalha com as empresas que os carros são contratos de aluguel, algumas máquinas também. Então, assim, vai depender muito da atividade da empresa, de como se comporta, né? Da necessidade, dessa facilidade. E assim, gente, quanto mais, né? Quanto maior o contrato, quanto maior os benefícios, quanto mais coisa está envolvida, esse custo aí, essa diferença de 5.400, aqui a gente está falando para um carro. Quando vai aumentando esses carros, aí a gente vai diminuindo as diferenças, né? A gente vai minimizando essas diferenças e vai otimizando o valor dos contratos, né? E vai sendo mais benefício para a empresa, né? Então, dessa maneira, né, acaba sendo muito mais vantajoso para a empresa ter esse tipo de contrato de aluguel do que comprar o bem, administrar esse bem, perder esse bem, fazer seguro para esses bens, entendeu? Então, são alternativas usáveis, né, que eu quero dizer para vocês, tá? E aí a gente vai administrando isso, tá certo? É só para vocês terem essa ideia desse custo-benefício, essas avaliações que são consideradas custos de oportunidade, tá certo? Que é pegar os 30 mil e aplicar, né, a oportunidade desse dinheiro render em outra situação, tá certo? Isso daí também acontece. Professora, Oi. Tem uma pergunta? esse exemplo do carro linkando com a Aço Cearense, resumo, a Cearense ela ganha dinheiro com ferro,
Então, o operacional dela, ela tem que focar em ferro. Não é 10 carros de vendedor para ficar rodando. Enfim, para a Cearense perder tempo em administrar esse carro, ela perde dinheiro. Exato, também. Ela não tem por que ter frota. Então, ela até terceirizar isso facilita para ela, né? Já os caminhões pode ser viável, porque é todo depreciado, entra como custo para pagar o imposto de renda e a contribuição social, então é um valor que Mais e também expressivo também, né? e faz parte do operacional dele, que ele trabalha com mercadoria muito pesada e vai ser todo depreciado e Não, e assim, ele tem que administrar isso. E assim, a Aço Cearense, ela tem uns caminhões que são dela, mas ela também terceiriza alguns carregamentos, né? Mas ela, os que são dela, ela acaba também conduzindo também. claro que essas empresas, aquele negócio, ela compra o caminhão, os caminhões, mas também como é toda organizada, ela tem o financiamento todo a longo prazo. Tem Tem benefício para financiar também. do financeiro que sabe administrar aquele negócio, para não tirar o dinheiro do caixa e imobilizar. Adquiriu 15 caminhões, 20 caminhões, o financiamento todinho está financiando aquilo ali. É vida útil. Com certeza. Tem isso. Vamos lá para nossa próxima ação. Ó, vamos resolver esses exercícios. Que negócio. Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente isso, entendeu? É fazer essas avaliações, é saber que pode avaliar o que é melhor para a empresa, entendeu? É ver o que pode acontecer, né? É isso que a gente tem que ter na cabeça. Pelo menos fazer uma conta, se vale a pena, né? Porque tem a questão quantitativa, que é o número da conta, né? É a conta que a gente faz, e tem a questão qualitativa, que é justamente o que você está falando. Será que vale a pena eu fazer controle de carro de vendedor? Eu controlar aqui essas saídas, né? Ou ficar fazendo esse controle, depreciando e tudo mais, esse tipo de coisa, mas esse outro aqui já vale, né? Já tem um peso maior, tá entendendo? Ok. Ó, Veloz é uma empresa de médio porte localizada no Rio de Janeiro, que fabrica bombas para a indústria de petróleo. Ela acabou de desenvolver um novo modelo de bomba de alta pressão com melhor desempenho. O gerente de projetos quer decidir se a Veloz deverá comprar ou fabricar o sistema de controle da nova bomba a partir dos seguintes dados: processo A, volume e unidade, né? 10.000 bombas, processo B, 10.000. Custo fixo por ano para produzir os 10.000, né? 100.000 reais. No processo B, 300.000. E o custo variável por unidade, 75 no processo A e 70 no processo B. Se eu fosse comprar 10.000 unidades, o custo variável seria 80. Vale, eu passei aqui, foi mal. Então, vamos ver aqui. O custo total que eu tenho no processo A, deixa eu abrir aqui um Excel, só para eu fazer o cálculo e mostrar para vocês. Opa, tem alguém entrando? Peraí. Deixa eu só montar aqui bem rapidinho.
Estou só botando aqui na planilha. Só um instante, gente. Deixa eu abrir aqui o Excel para vocês. Deixa eu parar. Deixa eu compartilhar o Excel. Vamos lá. Ó, vocês estão vendo o Excel? Tá abrindo, né? Sim, Vou colocar sim. aqui. Pronto. Deixa eu só aumentar aqui. Estão vendo, né? Vamos lá. A gente tem 10 mil unidades, né? Processo A. Eu tenho 100 mil, 75 variável, né? Vezes as 10 mil unidades, dá 850 o custo total por ano. No B, eu tenho 300, mais 70 variável vezes 10, tem 1 milhão por ano. E se eu fosse comprar, eu vou ter 80 vezes 10, eu tenho 800 mil por ano. Então, comprar é a melhor decisão, não temos dúvida, né? E aí a gente vai procurar um negocinho chamado ponto de equilíbrio, que a gente conversou, né? Entre produzir pelo processo A e comprar, ou seja, qual é o número de unidades, né? Quando é que vai ser melhor eu produzir dentro do processo A, né? Vai ser melhor eu produzir e comprar e que vai ser melhor eu estar produzindo internamente, né? Qual é a quantidade que vai me fazer ser melhor produzir internamente? Então, vamos lá. Eu peguei a equação, né? 100 mil, que é o gasto fixo que eu tenho, o custo variável, né, unitário, vezes a quantidade, igual a 80, que é o custo variável de compra, vezes a quantidade. Aí eu vou ter 100 mil, igual a diferença lá, que é 5 vezes a quantidade. Então, eu tenho que produzir 20 mil unidades, aí vai ser bom eu ter o processo A internamente, ó.
acima de 20 mil unidades. Então, assim, vamos lá. Se eu produzir 20 unidades, deixa eu só descer aqui para vocês verem, ó. Eu tenho processo A, 100 mil unidades mais 75 vezes 21. Eu tenho um gasto total de 1.675.000 no ano. No processo B, eu tenho 1.770.000. E para comprar, ó, eu tenho 1.680.000. Ou seja, é melhor eu produzir do que comprar. Estão vendo aí? Eu achei aí a situação ideal para eu produzir internamente, no custo, no processo A. E aí, para eu procurar ir para o B agora, quando eu tiver no caso B, vamos ver quanto é que eu produzir. Eu preciso produzir 40 mil unidades, ó. Aí eu vou produzir 21 é 41 mil, tá? Aí, ó, a melhor situação é produzir no B. Então, assim, quando a gente produz mais, gente, internamente, sempre vai ser melhor, porque o meu custo fixo, ele dilui dentro dos meus gastos variáveis, né? Na minha produção, na quantidade que eu estou produzindo. Aí eu pego aquele meu gasto variável, gasto fixo, e ele fica bem baixinho dentro da minha unidade, né? E aí ele não chega aos R$ 80, ele fica menos que 80 a minha unidade, né? Os 300 dividido pelos 41, aquele 70 ali do gasto variável, ele, agregado com o gasto fixo, ele não chega aos R$ 80 por unidade. E aí eu consigo ter mais competitividade. Então, o que a gente precisa entender? Só vai valer a pena eu produzir quando eu estiver produzindo muitas unidades. Quando a compra é vantajosa, é porque eu estou produzindo pouco, né? E aí meu gasto fixo, ele é representativo. E eu não consigo diluir ele dentro do meu processo, né? Aí o que eu teria que fazer? Eu tinha que enxugar meus gastos fixos para poder ter mais competitividade, vendendo menos, né? E aí eu vou trabalhar para quê? Para eu vender mais, né? E melhorar aí a minha produtividade aí. Vocês entenderam aí a lógica do raciocínio aí? Ficou claro? Ponto de equilíbrio aí, trabalhado? Professora, eu até entendi, mas eu queria saber como foi que chegou em 21 e 41, se lá tem 20. A senhora aumentou esses mil de onde? Não, eu aumentei os 1.000 só para mostrar que é acima de 40, né? Porque 40 é o equilíbrio. Entendi. Entendi agora. Ah, tá vendo Tu tá assim. entendendo? Entendi. Tá entendendo? Eu botei 1.000 só para mostrar que tem que ser mais, porque o ponto de equilíbrio zera, né? Tu tá entendendo? Entendi. Aí eu botei 1.000 só para a gente saber que passa. Eu vou deixar esse Excelzinho aqui, porque eu vou parar aqui, né? E vou para o outro exercício e a gente vai botando aqui as resoluções, tá? E eu mando para vocês. Peraí, deixa eu só ver o próximo. Ó, bora ver esse exercício aqui, ó. O setor do chefe de limpeza de uma cidade deseja saber se estende a coleta de lixo em um novo bairro com 300 casas ou se subcontrata o serviço com terceiros a um preço anual por casa de R$ 150. Se decidir realizar o serviço, incorrerá em custos fixos anuais de 10.000. Os custos variáveis da coleta são estimados em R$ 80 por casa ano. Qual é a melhor solução para o chefe de limpeza? Aí a gente tem que fazer a avaliação, né? O preço anual por casa e
fazer a conta dos custos, são 300 casas, dos custos fixos vezes a casa do ano. Então, vamos fazer a conta, também meio que por ponto de equilíbrio. Deixa eu interromper aqui e botar aqui o Excel. Só ajeitar aqui. Ó, vou compartilhar aqui, peraí. Apareceu? Apareceu. Ó, no caso, se ele for fazer com recursos próprios, né? Ele teria uma cidade, se estender a coleta de lixo, novo bairro com 300 casas, ou se subcontrata um serviço de terceiros a um preço anual por casa de 150. Se decidir fazer o serviço, ele terá custos fixos anuais de 10 mil e os custos variáveis da coleta são estimados em R$ 80 por casa, né? Vamos lá. Serviço de terceiros é 150 por casa. Então, se for terceiros, é 150 vezes 300, dá 45 ao ano. E se for com recursos próprios, vai ser os 10 mil, que é o custo fixo, mais os 80 vezes 300, dá 34. O recurso próprio, ele é mais barato, né? É mais barato fazer com recurso próprio do que subcontratar. Ai, meu Deus, é porque tá aqui com o negócio, peraí. Né? Então, quando é que seria mais econômico, né? Subcontratar? Se ele só tivesse, na verdade, ao invés de 300 casas, 143. Ele teria o ponto de equilíbrio, né? E quando seria mais barato? Era se fosse menos de 143 casas, seria 130, né? E daria os 20.400 aí, com recursos próprios. Ó, vejamos uma quantidade de 100. Vou baixar aqui para ver. Ó, aí dava, o recurso próprio dava 20.400 e o recurso de terceiros dava 19.500.
Ou seja, no caso aí, é melhor fazer com recursos próprios, não tem dúvida, né? A gente faz essa avaliação do ponto de equilíbrio, pessoal, eu estou fazendo ela, para vocês verem qual é o momento que uma empresa usa essas ferramentas de análise, entendeu? Mas para vocês verem, né? Certo? Deixa eu parar aqui. Tem mais uns 2 exercíciozinhos, mas eu vou deixar para depois e a gente continua aqui a nossa apresentação aqui. Deixa eu colocar aqui. Botar para a nossa... Vocês entenderam a questão aí dos nossos exemplos aí, da situação? Eu até tinha falado para vocês, né? Da gente falar um pouquinho sobre essas avaliações de desempenho. São dentro dessas situações que a gente avalia, é a margem de contribuição. Quando é que a gente avalia se um serviço é para ser continuado a ser prestado, quando a gente tem um produto para ser continuado ou descontinuado, né? São essas avaliações que a gente faz para saber se deve ou não, né, ter dentro de uma empresa, entenderam? É bem assim, tá certo? A gente vai trazendo outras também para poder ir exercitando isso daí, tá bom? E aí o valor da empresa, né, foco da controladoria. Em resumo, o conceito de criação de valor na empresa está ligado ao processo de geração de lucro para os acionistas. A controladoria tem esse papel, né, ela não vai criar valor para a empresa necessariamente, né? Mas ela tem esse papel de evidenciar, né? De deixar claro qual é o valor que a empresa tem, qual é esse... Gente, eu corri tanto hoje que a minha coluna hoje está destruída. E eu ainda fiz ginástica hoje de manhã com os pesos que a minha professora de ginástica estava se achando o máximo, que eu estava pegando os pesos super pesados e eu estou aqui me achando destruída agora de noite, né? Certa que eu estou destruída, que eu já tenho meus 40, né? E ela achando que eu tenho 25. E hoje a minha psicóloga estava se achando, ela disse assim, você tem que procurar um rapaz da sua idade. Para que um rapaz com filho? Eu disse, não, doutora, mas da minha idade, se eu arranjar um rapaz sem filho, pelo amor de Deus, acho que ele tem algum problema, né? Porque eu já tenho 40. Ela, vale, é porque eu olho para ti, eu sempre acho que tu é mais nova. Eu disse, eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim, doutora. Pense no nível aí da nossa conversa. Tava ótima hoje, tava todo mundo me achando assim, a cocota, né? E eu, véia, acabada aqui com meus músculos e eu precisando de um rapaz que já tenha filho, né? Que eu já não tô mais nem querendo ter os filhos. Enfim. Vamos lá, continuando, né? Que eu tenho 40, né, gente? Vamos combinar. Então, a controladoria, voltando aqui para o nosso assunto, né? Que é o foco, que é minha coluna destruída e eu fugindo do foco. Ela tem que evidenciar, né? Ela tem que mostrar o valor da empresa. Ela não cria nada, gente. Ela evidencia. Ela evidencia através dos relatórios, ela evidencia através dos números, ela evidencia através do que a própria empresa já tem. É claro que ela vai identificar
algum problema, alguma questão que a empresa possa vir a ter e, né, vamos dizer assim, melhorar esse valor. Por quê? Porque a gente está vendo aqui como ela vai identificar o melhor custo para melhorar a operação, para trazer um dinamismo melhor, não necessariamente só com valores, mas trazer uma dinâmica diferente para a operação da empresa, né? Para saber qual é a melhor resultado também, com certeza, né? Qual o melhor número ela usar, qual a melhor despesa, porque assim, um carro ele não vai economizar. Mas se forem 10 carros, ela já pode fazer uma economia em relação à compra. Ele pode ter uma melhor taxa no banco, no custo de oportunidade, porque já não vai ser 30 mil, porque vai ser 300 mil, que vão ser 10 carros, ele já pode ter uma taxa melhor de aplicação. Então, todos esses pontos, né, eles têm que ser considerados, concordam? Então, a gente saber manusear os números da empresa, saber trabalhar esses números e saber oportunizar dentro da empresa é um papel da controladoria, gente, né? Então, gerar esse número, esse melhor número, né? Trazer esse melhor número para a empresa, consequentemente para o acionista, também é papel da controladoria, né? E aí, o que é esse negócio, esse custo de oportunidade? É tudo isso que a gente vem falando. Quando é melhor terceirizar, quando é melhor fazer internamente, quando é que vai gerar o melhor resultado, né? A gente pode trabalhar isso, né, internamente. Então, a gente pode fazer essa conta. Gente, outra questão que a controladoria vê, os incentivos, né? Quando é que eu vou pedir um incentivo fiscal? Quando é que eu vou renovar? Quando é que eu não vou perder? Quando é que eu vou identificar um novo? Conquistar um novo incentivo. Gente, se uma empresa perder um incentivo fiscal, ela pode estar vendendo produto e perdendo dinheiro, né? Se ela identificar uma oportunidade de reduzir o valor dos impostos dela, quem é de uma empresa comercial que vende numa margem bem segurinha ali, sabe o quanto vale a pena deixar de pagar imposto. Então, todos esses pontos somados, né, de planejamento, de tudo, eles fazem muita diferença dentro da empresa, né? O custo de oportunidade de uma empresa, ele retrata quanto uma pessoa, empresa, sacrificou uma remuneração por ter tomado a decisão de aplicar seus recursos em determinado investimento alternativo de risco semelhante. Era um exemplo, professor, todo mundo, né? Vamos lá, um exemplo super simples, né? Que fica bem fácil a gente visualizar. Da mesma forma, ao adquirir as ações do Banco Bradesco, o investidor deixou de aplicar seus recursos em alguma alternativa disponível, como comprar ações do Banco Itaú. O custo de oportunidade é quando se deixou de ganhar por não investir em ações do Banco Itaú. Por exemplo. Então, se a gente tem uma taxa de aplicação, a gente não vive procurando qual é o melhor banco, que tem a menor tarifa, para colocar nosso dinheiro, qual que tem a melhor taxa. Então, a empresa faz isso. Às vezes ela tem melhores bens, então, assim, maiores, né? Que eu quero dizer, maiores aplicações, ela consegue negociar isso muito melhor do que a gente, pessoa física, né? Então, é bem mais representativo para ela do que para a gente. Mas se para a gente tu imagina para ela procurar essas alternativas, né? E aí a gente tem também um outro indicadorzinho super interessante, que é o Economic Value a Date, que é o EVA, né? O EVA. É o EVA, né? É o valor econômico agregado. Deixa eu só ver, porque ele pula de uma vez. É o valor econômico agregado.
é uma medida de criação de valor identificada no desempenho operacional da própria empresa, conforme retratado pelos relatórios financeiros. Indica se a empresa está sendo capaz de cobrir todos os seus custos e despesas, inclusive o custo de capital próprio, e com isso gerar riquezas a seus acionistas, certo? Aqui tem um exemplo. Ó, para ilustrar, admita que uma empresa tenha um total de investimento, capital fixo e capital de giro de 10 milhões, certo? Investimento total. Sabe que 40% dos investimentos são financiados por banco, que cobram taxa líquida de 10% de juros. Já reduzido o benefício fiscal e os 60% restantes representados próprios, com expectativa de retorno de 15% ao ano. A empresa apura no exercício, em consideração, um resultado operacional líquido de imposto de 1,5 milhão. Em resumo, a empresa apresenta a seguinte estrutura de investimento: 10 milhões, aí 40% é capital de terceiros e 60% é capital próprio. Então, 4 milhões é capital de terceiros e 6 milhões é capital próprio. O resultado operacional líquido é 1,5, que ele diz lá, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem. Ele diz, ó, que 1,5 milhão é o resultado operacional, certo? Vocês estão acompanhando, gente? Sim. Beleza, beleza. Pronto. Aí a remuneração exigida pelos credores não é 10% que ele diz lá, ó. Os investimentos são financiados por bancos que cobram taxa de 10%, né? Já reduzido o benefício fiscal. E os 60% restante, que é o capital próprio, tem uma expectativa de retorno de 15%. Então, vamos lá. Os 4 milhões têm uma taxa de 10%. E os acionistas é 15% dos 6 milhões. Então, a gente aplica 10% dos 4 milhões e 15% dos 6 milhões. Então, a gente tem um custo de capital total de 1,3 milhão. Então, a gente, do resultado operacional, que foi 1,5 milhão, tem que tirar o custo dos credores e o custo de capital próprio, que é 1,3 milhão. Então, o EVA, né, o valor econômico agregado, é de 200. Então, essa empresa, ela consegue pagar a remuneração dos credores e dos acionistas, e ainda sobra. Então, menos mal, né? O custo total de capital, né, que é o custo de capital dos acionistas e dos credores, é geralmente expresso em uma média ponderada do custo de participação de cada fonte de financiamento, e conhecido na literatura pela financeira por VAC, né? No exemplo, em desenvolvimento, tem-se patrimônio líquido 6 milhões, dívida com terceiro 4. Aí a gente tem custo de capital 900 e dívida com terceiro 400. Então, a gente tem um custo de capital de 1,300. Então, eu vou dividir esse 1,3 milhão por 10 milhões, que dá 13% o custo de capital. Certo? Dessa forma, o custo total ponderado de capital atinge 1,3 milhão dividido por 10 milhões, que dá 13%. Entenderam? Então, o EVA vai ser, né, também ser desenvolvido a partir do lucro líquido, que aí a gente tira a remuneração exigida pelos credores, aí fica 1 milhão, e aí 1,1 milhão,
menos pelos acionistas, fica 1.200.000. A gente chegou naquele mesmo valor, né? Aí ele faz voltando, né? 15% menos os 13, aplica sobre os 10 milhões, aí eu tenho 200.000 de EVA, e tudo chega nos 200.000, né? Fazendo indo e voltando. Então, o custo ponderado de capital equivale ao custo total do capital alocado para financiar seus ativos. É calculado pela soma de cada fonte de recurso ponderada pela respectiva participação relativa ao total do investimento, o ativo total. E aí, aula que vem, fazemos os exercícios. E aí eu vou postar esse material, vou postar nossa aula para vocês estudarem, que esse materialzinho é bem bacana. Certo? Matériazinha é legal pra gente estudar. E aí tem uns exercícios, eu vou passar para vocês, aí a gente faz, tá certo? Junto, aula que vem. Ok. Descansarem da prova. Foi muito cansativo. Ai. Muito. Gente, boa noite para vocês, tá? Essa matéria que a gente vai ver agora vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Acho que vou ver se eu trago alguém legal para a gente conversar. E aí, espero que vocês gostem. Presença geral, vou amenizar aqui. Oba! E aí, segunda-feira, semana que vem, na verdade, na terça, a gente começa com gosto de gás, tá certo? Chamar o pessoal que tá faltando é gente, viu? Hoje. Caio, não falte. E não mangue quando eu disser que tô fazendo a minha academia, tá certo? Ninguém mangue. KKK, tô vendo aí os KKK, viu? Boa noite, gente. Beijo, bom fim de semana. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Boa noite, amorzão. Boa noite! É terça. Tchau, Felipe. Tchau, professora.